Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao primeiro dos 4 encontros do mini curso que estaremos fazendo para tratar sobre crime, violência e segurança pública, curso promovido pelo Núcleo de Direito Criminal da UFRN, em prol de promover o livro homônimo, organizado pelos professores Olavo Milton e Walter Nunes. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro de nossos 4 encontros, como eu expliquei anteriormente. Fazendo uma pequena apresentação, me chamo Felipe Dantas, eu sou membro do Núcleo de Direito Criminal da UFRN, no CRIM, o projeto que estará organizando esse mini curso, projeto esse que é coordenado pelos professores Olavo Hamilton e Walter Nunes. O curso que nós estamos organizando hoje é uma das várias iniciativas do projeto, que, se eu posso fazer uma pequena apresentação, é um projeto de pesquisa e extensão, ou seja, nós promovemos a pesquisa sobre as ciências criminais e, ao mesmo tempo tentamos promover a democratização desses conhecimentos através de iniciativas voltadas não só à comunidade acadêmica, mas como à sociedade em geral. Uma dessas iniciativas, por exemplo, é o PodCrim, o podcast do Núcleo de Direito Criminal da UFRN, que está disponível em diversas plataformas. O PodCrim, por exemplo, já pôde contar com a presença de figuras brilhantes do direito criminal brasileiro, como o próprio professor Olavo Milton, a professora Vera Malaguti Batista, o professor Maurício Dieter, entre diversos outros. O Nucrim estará organizando esse mini curso. Hoje será o primeiro dos 4 encontros. Todos os encontros darão nas quintas-feiras de março, às 19 horas, e serão transmitidas aqui pelo YouTube. Hoje, nós iremos dar início ao mini curso, fazendo uma apresentação tanto do conteúdo programático quanto do livro, e também iremos já dar a apresentação do primeiro módulo, que tratará sobre a insegurança pública no estado do Rio Grande do Norte. Na próxima semana, no dia 11, iremos tratar sobre a diminuição da criminalidade violenta no estado de São Paulo. Iremos tratar também sobre a criminalidade violenta nos estados de Minas Gerais e de Rio de Janeiro. No dia 18 de março, iremos tratar sobre o diagnóstico das mortes violentas intencionais no Ceará, Maranhão e Pernambuco. E também falaremos sobre a criminalidade violenta e segurança pública nos estados da Paraíba, Sergipe e Alagoas. E no dia 25 de março, na quinta-feira, no nosso último encontro, trataremos sobre a política de combate às drogas e sua relação com a insegurança pública. Todos os encontros serão mediados por algum membro do projeto, junto aos professores Olavo Milton e Walter Nunes, e terão como expositores os autores da obra que gerou a intenção de fazer esse mini curso. Os estudantes, pesquisadores, pós-graduandos da área, que dedicaram todo seu empenho na realização dessa obra que hoje promovemos esse curso em homenagem a ela. Fazendo uma breve apresentação dos expositores de hoje, nós teremos o professor Walter Nunes, conhecido da casa, já orientador do projeto, e também teremos Matheus Hudson, um dos autores da obra, que também desempenhou uma brilhante pesquisa na área e que irá abordar o tema da insegurança pública no estado do Rio Grande do Norte. Só dando pequenas orientações, as presenças serão todas auferidas através de formulários que iremos disponibilizar no chat e também na descrição de cada um dos encontros. Lembramos que só serão concedidos certificados de horas complementares aos inscritos, ou seja, aqueles que tiverem feito suas inscrições previamente e que se fizerem presentes em ao menos 3 dos 4 encontros. Também, ao final, se eu posso dar um pequeno spoiler, digamos assim, nós iremos promover um sorteio de algumas obras dos professores Olavo Milton e Walter Nunes aos inscritos que se fizerem presentes em todos os nossos encontros. Enfim, também deixo já a sugestão para que todos, caso alguém tenha alguma dúvida, sinta-se livre para transmitir essa dúvida no chat ao vivo que nós estamos controlando. Essas dúvidas serão, em momento oportuno, transmitidas aos expositores para que sejam assim sanadas. Então, sintam-se livres para explanar todas as suas dúvidas no chat, que nós iremos estar acompanhando elas. Por fim, sem mais delongas, já para dar a apresentação do professor Walter Nunes, que será o primeiro expositor de hoje. Acho que muitos dos que estão nos acompanhando já conhecem o professor Walter Nunes, mas se o professor me permite fazer uma pequena apresentação dele, ele que é mestre e doutor em Direito pela UFPE, é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é juiz federal titular da 2ª Vara Federal da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, juiz corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró, membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e membro da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ex-presidente da Associação de Juízes Federais, membro da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte e autor de diversas obras relacionadas à área.
Enfim, sem mais delongas, professor, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite a todos. Gostaria de especialmente fazer uma saudação à banca, né? à nossa mesa, né? O professor Olavo Hamilton, a Milena Claudino, Felipe Dantas, Matheus, Bernie, Matheus Hudson, que vai também proferir a sua palestra. Na verdade, a palestra mais esperada é a de Matheus Hudson, que ele vai abordar a insegurança ou a segurança no estado do Rio Grande do Norte. É um trabalho de fôlego que ele elaborou como TCC na conclusão da sua graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu tive o privilégio de ser o professor orientador. Primeiro, eu quero uma vez mais ir de público ao tempo em que agradeço a participação de todos que estão hoje conosco nesta noite. Quero agradecer de público a Felipe Dantas e a Matheus pela iniciativa na criação desse projeto de pesquisa e extensão do NUCRIM, desse núcleo jurídico. Eles me procuraram com a ideia já formatada, e como eu já tinha mais 2 projetos de pesquisa, tive alguma resistência inicial, mas depois que nós discutimos o projeto, eu me empolguei. E hoje, Felipe e Matheus, eu estou como que realizando um sonho, porque desde, eu não sei se vocês se recordam, de que quando nós conversamos, eu disse, poxa, eu estou visualizando aqui que nós podemos fazer ações transversais entre o NUCRIM e o grupo de pesquisa a respeito da criminalidade violenta. E é exatamente isso que nós estamos fazendo com esse curso. E fiquei bastante empolgado, e aqui também fazer um agradecimento todo especial à Milena, porque ela quem ficou na interlocução direta com Felipe e Matheus para que a gente pudesse realizar esse curso. E não vou nominar todos os alunos, todos os professores, os profissionais do direito que estão envolvidos nos 2 projetos, somos muitos, e ainda estamos com as portas abertas para quem queira participar de um ou outro projeto, ou dos 2. Né? Para nós é muito importante a gente ter um ambiente acadêmico plural, democrático, naturalmente, plural e democrático, para que a gente possa fazer um trabalho e que tenha um resultado para a sociedade. O tema criminalidade violenta é o que traz a preocupação de todos, desde os primórdios das civilizações, né, desde os primórdios da Constituição do Estado, é uma das razões da finalidade do Estado, o porquê do ser humano se reunir em comunidades, foi exatamente para uma vida planificada, de paz, de bem-estar. E para nós é isso o que quer dizer para a gente quando falamos sobre segurança pública. E até nesse sentido, eu quero o segundo slide, que é essa sentença de Mahatma Gandhi, se puder passar, e que geralmente quando se fala em segurança, a gente confunde, né? É como se fosse uma coisa taciturna, algo que lembra enfrentamento ou guerra, beligerância, e não é nada disso que se trata. Eu gosto de começar sempre com uma mensagem de paz, né? Uma mensagem de uma cultura de paz, e, para além disso, buscar
um fundamento constitucional, jurídico constitucional da segurança pública. E aí eu já peço que passe para o próximo slide. E tem uma coisa interessante do nosso meio jurídico, é de que os direitos fundamentais, além de eles serem pouco conhecidos na sua dicção normativa, né? A gente fala o princípio do direito ao silêncio, mas poucos sabem efetivamente qual é a dicção constitucional que expressa essa garantia no nosso sistema normativo. E os mais diversos direitos fundamentais. E, para além disso, quando a gente ainda tem a cuidade de buscar a compreensão do que efetivamente está plasmado na Constituição, como é o caso do princípio da presunção de não culpabilidade e a sua efetiva dimensão, como é que está dito pelo Constituinte, como ele restou declarado na nossa Constituição, não raro há uma omissão quanto ao caput do artigo. Os parágrafos ou incisos, eles estão dentro do contexto de qualquer caput. Isso é uma técnica de ordem legislativa. Então, para se entender propriamente o que dizem os incisos do artigo 5º, eu preciso prestar atenção ao que diz o caput do artigo 5º da Constituição. E eu gosto de chamar a atenção que, naturalmente, ele começa, né, com o princípio da igualdade, a dizer que todos são iguais perante a lei, e quando ele fala nessas classes de direitos, né, que, obviamente, vejam onde ele começa, vida e liberdade. Eu gosto muito de dizer que é até difícil nós dizermos, dentre esses dois direitos fundamentais, qual deles é mais fundamental ou qual deles é mais essencial à vida humana. Muitas pessoas renunciaram ao direito da vida, comprometeram o seu direito à vida em nome da liberdade. A luta pela afirmação e declaração dos direitos fundamentais foi uma luta que, infelizmente, marcada por muito sangue. Muitas pessoas perderam suas vidas. E em história recente dos mais diversos países. No Brasil, especialmente, muito recentemente nós tivemos esse problema, quando da vigência de uma ditadura por mais de 21 anos, e que nós sofremos com arbitrariedades e pessoas que perderam as vidas porque lutaram pela liberdade e para que hoje nós tivéssemos uma Constituição e um país democrático. E é interessante que ele fala, e aí ele repete a igualdade e ele fala segurança. E a segurança pública ele está dentro dos direitos fundamentais. E segurança, quando a gente fala em segurança, eu preciso da segurança para eu ter o direito à vida, o direito à liberdade. Então, o direito de viver em segurança, que quer dizer viver em paz, viver em um ambiente saudável, viver em um ambiente em que eu posso expressar minha liberdade, eu possa ter qualidade de vida, é um direito fundamental, que está no artigo 5º da Constituição. Quando a gente estuda os direitos fundamentais, a gente aprende que os direitos fundamentais não possuem apenas uma dimensão, que é a dimensão subjetiva, que é aquela que, não raro, é a mais explorada na dogmática. Mas nós temos os direitos fundamentais na perspectiva objetiva, que isso quer dizer que, além do aspecto subjetivo, além do meu direito à vida, o meu direito à liberdade, o meu direito à segurança, em si a segurança, existe um dever do Estado de prestar serviços para que eu possa ter o direito à vida, eu possa ter o direito à liberdade, eu possa ter o direito à segurança. Essa é a dimensão objetiva, que quer dizer
o dever de proteção do Estado aos direitos fundamentais. E, nesse aspecto, não é qualquer dever de proteção, é um dever de proteção eficiente. O Estado tem que ser eficiente nessa seara. Mas, para que esse discurso não fique vazio ou num esforço discursivo, interpretativo do artigo 5º, a Constituição vai além e chega ao artigo 144, e aí peço que passe para o próximo slide. Esse artigo 144, para mim, é um dos artigos mais belos da Constituição e que deixa muito clara essa dimensão do dever de proteção. E ele vai dizer que, se a segurança pública é um direito nosso, é um dever do Estado. Por isso que ele diz, dever do Estado, direito de todos. Mas o Constituinte foi de uma precisão extrema. Ele diz que não é só um direito, é um direito e responsabilidade. Ou seja, todos nós temos uma contribuição positiva a dar a esse respeito. Dentro desse contexto normativo, constitucional, e que isso está nos tratados internacionais assinados pelo Brasil, eu já assento uma primeira premissa, são essas 3 premissas que estão neste slide, que está sendo exibido para vocês, que a segurança é um pressuposto da vida em paz. Ao contrário do que se imagina, segurança não se faz com ideia militarizada ou com uma dimensão beligerante do Estado. Segurança quer dizer cultura de paz, não é cultura de violência. Eu não trato, e não é enfrentar, não é estabelecer uma guerra. Eu trato a violência implementando a cultura da paz. Eu não vou resolver o problema da violência, não vou reduzir, e a violência é um problema, infelizmente, assim como o crime. Onde houver sociedade vai existir, em maior ou menor escala. Isso acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo. E, infelizmente, não se enxerga, não se vislumbra um mundo ideal sem violência ou sem a criminalidade. Mas eu tenho que tratar a violência com a cultura da paz. Eu não posso tratar a violência com a cultura da violência, porque eu vou gerar mais violência. E Bauman faz uma consideração muito interessante, que a cultura da violência na área de segurança, na verdade, ela é fomentada pelo medo. E esse sentimento de medo, ele alimenta ou incentiva o Estado vingador ou cruel. E o Estado que é vingador e é cruel, ele não age, ele não se prepara, ele não usa a ciência, ele reage com repressão, com violência e com aquilo que seria mais fácil, com encarceramento. Então, se é um Estado reativo, que só faz reagir e não é proativo, sem enfrentar as causas efetivas da violência. E, infelizmente, isso é o que explica a razão pela qual
a gente tem experimentado um crescimento vertiginoso da violência no país e no estado do Rio Grande do Norte, a despeito de nós termos aumentado exponencialmente a população carcerária brasileira e a despeito dos investimentos bélicos para preparar a polícia para enfrentar essa, entre aspas, guerra, que é uma guerra perdida. Nós temos essa cultura da violência, essa política de guerra, né? Ela é bem retratada da forma como a criminalidade é tratada, ou seja, ela não é tratada, ela é enfrentada, e também pelo que ocorre por detrás das grades, das paredes e grades dos estabelecimentos criminais. A revelar um amadorismo, a uma atuação sem estar calcada em evidências, renegando as pesquisas, o que se tem produzido a respeito dessa questão da criminalidade e de como o Estado pode e deve agir com inteligência e de forma estratégica, com base em diretrizes, em estratégias, ações embasadas em boas práticas, em evidências. E esse aspecto é o que nos moveu a criar esse projeto de pesquisa para estudar o fenômeno da criminalidade. E isso, ainda com base no artigo 144, fazendo uma interpretação de quando ele fala dever do Estado. Que Estado é esse? Quem é o Estado? E é impressionante como no Brasil se criou uma ideia de que o problema da criminalidade é um problema dos estados, são problemas pontuais de cada estado da federação. Como se os estados não pertencessem a um todo, e como a criminalidade não fosse um fenômeno que vai para além das fronteiras do país, que precisa ter uma integração e atuação da União, dos estados e dos municípios. Quando a Constituição fala em Estado, ele fala nos 3 entes da federação. Mas eu vou mais além. Ele não só fala dos 3 entes da federação. Ele fala dos 3 poderes, dos 2 entes da federação e dos dois poderes municipais. O legislativo, o judiciário e o executivo precisam ter planos de ação que sejam numa linha estratégica convergente. A par disso, quando a gente fala em dever do Estado, para mim não é a Secretaria de Segurança Pública que é a responsável por desenvolver as ações para tentar minorar o problema da segurança. A violência está ligada também a diversas outras ações estatais. A mais evidente delas é a educação, mas a pasta de assistência social, umbilicalmente ligada à questão da segurança pública, ou à questão da segurança ou da criminalidade. Então, precisa ter uma ação conjunta, ordenada e de um plano envolvendo todos esses órgãos estatais, e não apenas um.
E quando eu falo em Estado, eu também incluo a universidade, as autarquias. A universidade pública ela tem um compromisso em desenvolver pesquisas, ações voltadas também para cooperar na solução desse problema. E quando a Constituição fala responsabilidade de todos, é de todos. Eu vou citar só um exemplo aqui de um caso que todos vocês sabem e que mancha a imagem do país interna e externamente, que é a morte da vereadora Marielle e do motorista que a estava servindo no dia. As imagens de segurança, das câmeras de segurança, que mostram que um veículo chegou antes de a então vereadora chegar no ambiente onde ela foi fazer uma roda de conversa, que ele trocou de lugares, que ele saiu perseguindo o carro onde estava a vereadora. Todas essas imagens elas foram obtidas por câmeras de estabelecimentos que estavam próximos e que foram obtidos por jornalistas. Quem assistiu no Globoplay o documentário sobre o caso Marielle deve se lembrar disso. A polícia não tinha imagens e um repórter, fazendo uma matéria investigativa, foi no local e verificou que tinha uma câmera de vigilância. E ele observou que aquela câmera deveria ter pego tudo. E ele foi no local e pediu a câmera de vigilância. A pessoa proprietária do estabelecimento, ou que respondia pelo estabelecimento, negou ao repórter a entrega das câmeras de vigilância. E ele, frustrado, saiu e já ia... pegou o carro e já ia saindo. Quando ele entra no carro que vai saindo, uma pessoa vai até a ele, bate no vidro, pede para ele baixar. Quando ele baixa, diz: o senhor está procurando isso? Aí entrega a ele uma gravação. São as imagens daquela câmera, estão aqui. E essas imagens foram fundamentais para que se tivesse algum sucesso na investigação. Então, vejam, a importância de a cooperação dos estabelecimentos comerciais, mesmo dos condomínios residenciais, mesmo das residências, de terem câmeras de vigilância, e ocorreu um crime ali, preservar isso, mesmo que a polícia não for atrás, que é um absurdo a polícia não ir atrás. Eu tenho casos e casos de investigação que é uma leniência impressionante, que muito tempo depois é que a polícia vai atrás. Ah, tem uma câmera, aí vai atrás. Aí as imagens não existem mais. Então, quando eu digo responsabilidade de todos, se ocorrer um crime aqui na frente do prédio, o condomínio, os empregados que trabalham no condomínio devem saber, são orientados. Olha, vou preservar isso aqui porque aqui pegou as imagens. Eu vou cooperar na solução desse problema. Então, isso vai muito além. Eu estou citando aqui uma coisa prosaica de contribuição de todos para a segurança pública. E a atuação do município nessa parte ela é vastíssima. A gente pode dialogar mais com questionamentos, com perguntas, a gente pode ir mais além para essa questão. Então, eu gosto de salientar esses 3 aspectos a respeito da segurança pública. Milena, por favor. E, como eu disse, eu trabalho com essa questão de que segurança pública quer dizer dignidade da pessoa humana, cultura de paz. A ideia é redução de danos. Eu não posso ter nenhum projeto na área de segurança pública que a preocupação não seja especialmente com a criminalidade violenta
e especialmente de reduzir violência. E quando eu digo violência, eu digo do particular e do Estado ao atuar nessa área. Quanto menos a polícia atuar de forma letal, tanto quanto melhor para toda a sociedade. Quanto menos prender, tanto quanto melhor. Os mais diversos efeitos colaterais que decorrem da prisão e da morte. Quem são as pessoas que estão morrendo devido à criminalidade violenta? Quem são as vítimas? Então, esse é um aspecto que eu gosto bastante de salientar. Tanto mais eficaz e desejado um plano nessa área, quanto maior for a redução de danos. E as instituições públicas, né, que sejam efetivamente engajadas, a Secretaria de Educação, de Assistência Social, a que cuida de criar condições de trabalho, todas elas têm que estar voltadas para esse problema da criminalidade, que é o que está afligindo a sociedade. E que eles têm relação direta ou indireta com o problema da criminalidade crescente no nosso meio. O próximo, por exemplo, por favor. E aí é que nasce o nosso projeto de pesquisa, né? Intitulada Criminalidade Violenta e Diretrizes para uma Política de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Nós queremos envolver o nosso trabalho de apresentar ideias, sugestões para uma política de Estado. Não é a política de governo, é uma política de Estado que tenha mais eficiência nessa área. E podemos chamar até de políticas de Estado também, né? E pontuais, né? Uma política de pleno emprego para a população carcerária, de assistência social às famílias dos presos e, obviamente, a preocupação com a justiça restaurativa, que é outro ambiente que nós estamos trabalhando, de tentar estabelecer políticas para curar as dores, os traumas, né, das vítimas, das pessoas que sofrem em razão dessa criminalidade desenfreada. Então, trabalhar na ponta também é uma assistência do Estado em relação às pessoas que são vítimas da violência e não apenas de quem pratica os atos de violência. E não raro, as pessoas que praticam geram vítimas, não no sentido técnico-jurídico, mas dentro da própria família, os pais, os avós, irmãos, com consequências extremamente nefastas para essas pessoas. E a ideia é de fornecer sugestões para que o governo do Estado implemente na sua política de segurança pública. Vamos lá, no próximo slide, por favor. As áreas de pesquisa, quando a gente trabalha sobre segurança pública, o foco de qualquer política de segurança pública tem que ser uma coisa que é muito clara, é muito evidente. O foco tem que ser a prevenção, evitar a prática de crimes, tanto quanto possível. Então, o foco, onde é que estão os nichos de violência? Quais são os locais onde tem mais violência? Quem são as pessoas que estão praticando esses crimes violentos? Quais são as carências dessas pessoas? Eu não posso apenas punir, eu tenho que evitar que outras sigam o mesmo caminho. Eu tenho que ter políticas eficientes para diminuir esse fluxo de pessoas nesse caminho da violência ou da criminalidade violenta. E isso é declaração da ONU desse programa de uma cultura de paz,
que toda e qualquer política nessa área há de se preocupar especialmente com ações de prevenção. E ações de prevenção, especialmente para os diversos órgãos estatais e mesmo de órgãos de empresas privadas para atuar nessas situações que geram a atuação na criminalidade. E aí, para além disso, a gente pensou no ciclo completo do que seria a violência. Ações preventivas e depois ações posteriores à criminalidade, à ocorrência. E aí o primeiro problema, na verdade, está havendo uma inversão aqui. Primeiro, essa atuação estatal imediata. Quando ocorre um crime, o que é que deve ser feito e como deve ser feito? E no Brasil é complicadíssimo isso. Isso é extremamente pernicioso porque isso reflete numa impunidade muito alta. Nós temos, em rigor, 3 órgãos independentes que participam desse momento crucial quando ocorre um crime violento. Quem geralmente chega no local é a Polícia Militar, só que quem vai fazer a investigação é a Polícia Civil e quem vai fazer a perícia é o órgão técnico. Esses 3 têm de conversar, têm de atuar em harmonia. A Polícia Militar, quando ela chega no local de crime, a primeira providência dela é tomar, isolar o ambiente para não comprometer as provas que eventualmente existam no local do crime. E, óbvio, preservar o local até a chegada do delegado de polícia, que vai dirigir o inquérito policial, a investigação, e dos técnicos, dos peritos que vão coletar, e hoje com observância da cadeia de custódia que está disciplinada no Código de Processo Penal após o pacote anticrime. Depois disso, tem a questão dos julgamentos, do processamento e julgamento. Tem um levantamento do CNJ e que ele é extremamente inquietante. O primeiro é que o grau de eficiência em descobrimento de crimes, ou não é nem de descobrimento de crimes, é que o inquérito policial, ao final de apuração de um crime violento, um homicídio, diz que o grau de resolutividade, ou seja, ele indiciar alguém pela prática do crime, é entre 5% a 10%. Ou seja, 80% a 90% dos casos não chega sequer a se saber quem praticou o crime. Então, a gente tem uma taxa de criminalidade violenta altíssima e pouquíssimos casos que vão ser tratados perante o judiciário, porque na investigação não se chegou sequer a apontar alguém como possível autor da prática do crime. Para além desse problema, no levantamento do CNJ, especialmente em relação ao Rio Grande do Norte, eles chegaram à conclusão que os crimes de homicídio, os crimes submetidos ao tribunal do júri, mais de 72% ou 75%, isso está no estudo, dos casos, ocorre a extinção da punibilidade. E ocorre a extinção de punibilidade por 2 fatores. A morte do autor da prática do crime. Outra, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição. A gente está falando de crime de homicídio com prescrição. Ou seja, mais de 70% dos casos que vão ao judiciário, eles não são julgados para dizer se o cidadão é culpado ou inocente, porque ocorre a extinção de punibilidade. Então, a pessoa tem mais medo de morrer do que, eventualmente, de ser julgado, porque é uma fatia mínima das pessoas envolvidas na prática de crime que chegam a ser julgados pelo judiciário. E isso é uma coisa absurda, inaceitável, que não se pode admitir. Então, uma política de segurança pública ela tem que tratar dessa questão. A
A outra, a investigação na apuração dos crimes violentos. Há uma leniência em relação a isso, porque, por exemplo, crime organizado, não há um tratamento, um estudo do crime organizado. Crime organizado tem que atacar a estrutura financeira da organização. Você prendeu o líder da organização, não fez nada, a organização vai continuar funcionando. Há uma preocupação de guerra e não de estratégia. E a outra, a execução penal e a implementação da justiça restaurativa. Pegando essas ideias, nós dividimos o projeto de pesquisa e os integrantes do projeto de pesquisa em 4 linhas de pesquisa. A primeira, cuidar da prevenção. A segunda é cuidar da atuação estatal e da investigação. A terceira, trabalhar a atuação no processo, inclusive a questão do acordo de não persecução penal. A gente pode discutir isso na parte dos debates. E o outro da execução penal, do tratamento do egresso e da implantação da justiça restaurativa. Para além, e aí eu quero que passe o próximo, Milena, para além disso, qual é a intenção do trabalho e das sugestões a serem levadas a conhecimento do governo do Estado para a implementação da sua política? Reduzir os índices de violência, ampliar a sensação de segurança da população, diminuir a impunidade e difundir a cultura da paz. E óbvio que qualquer plano ele tem que ter metas e tem que ter uma forma de fiscalização, controle na execução desse planejamento que eventualmente seja feito, o que está muito em voga de chamar a governança. Tem que se cuidar da governança. É mais difícil se elaborar um plano do que colocá-lo em prática. Às vezes é melhor um planejamento menos rebuscado, mas que seja fatível ou que se consiga colocar em execução, do que pensar muito, elaborar muito e não conseguir fazer a execução. Milena, por favor, o próximo. E aí, na primeira etapa do nosso trabalho, quando nós fomos fazer o trabalho, na primeira etapa do desenvolvimento da pesquisa, nós sentimos a necessidade de examinar o que era que estava ocorrendo e pegar bons exemplos, boas práticas, né, evidências de políticas certas, corretas, que pudessem ser levadas ao conhecimento do Estado e, eventualmente, ser colocado como boa prática. E, para isso, nós dividimos os 4 grupos em 4 linhas. O grupo 1 para estudar o Estado de São Paulo, o grupo 2 para estudar o Rio de Janeiro e Minas Gerais, ou seja, a gente pegou os estados maiores da federação. Na verdade, os que têm a população carcerária maior são São Paulo e Minas Gerais. Por outro lado, o Rio de Janeiro é emblemático na questão da criminalidade violenta no país. Então, a gente fez esse recorte. Um grupo ficou só com São Paulo, pelo gigantismo de São Paulo, e porque o São Paulo hoje aparece como um estado da federação que tem uma taxa de sucesso na implementação de políticas nessa área. Outro grupo, o grupo 2, ficou com os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O grupo 3 ficou com Pernambuco, Ceará e pegamos o Maranhão, porque tínhamos notícias de algumas iniciativas bem interessantes do Maranhão, e pegamos uns estados mais parecidos com o Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Paraíba, que ficou com o 4º grupo. Esse trabalho que foi feito, a gente reuniu num livro. E esse livro, que é a base desse nosso curso, ele tem 2 partes. A primeira parte é exatamente esse trabalho que foi desenvolvido, são esses 4 primeiros capítulos,
que eles são coletivos, abordando essas situações desses estados. Né? O primeiro capítulo trabalharam Guilherme e Elton, né, no desenvolvimento, no estudo a respeito do Estado de São Paulo. O segundo capítulo trabalharam Ana Carolina, Ciro Bezerra, Gabriel Lucas, Lucas Silveira e Natália Cunha Lima. No capítulo 3, que abordou o Ceará, Maranhão e Pernambuco, desenvolveram a pesquisa Gustavo Henrique, Matheus Hudson, que vai falar hoje com vocês, Semli Clichy, que, inclusive, concluiu o mestrado agora, abordando essa questão da impunidade. E o grupo 4 trabalhou Paraíba, Sergipe e Alagoas, que foi composto por Ivna Elionai, Maria Beatriz Maciel e Milena, que está aqui conosco, também participou. Matheus Hudson, e a outra parte do livro, aí o próximo slide, foram capítulos desenvolvidos pelos integrantes do nosso projeto de pesquisa, que falaram sobre pontos específicos, né? O Olavo falou sobre a questão das drogas, né, e a relação com esse problema do aumento da violência, né? Essa política de guerra às drogas só fez incrementar a violência no estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que pulou o meu capítulo, acho que pulou, está no slide anterior, Milena. Eu escrevi um capítulo sobre a questão, então passou aí, mas eu escrevi um capítulo sobre o problema da educação, do trabalho e educação dentro do sistema carcerário. O Milena falou sobre o encarceramento feminino e trabalho, Guilherme sobre os mecanismos de responsabilização pela violação das normas dentro do sistema prisional, Sofia sobre essa questão do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional do estado do Rio Grande do Norte, Beatriz Maciel falou sobre a PAC e como ela está sendo desenvolvida, o sistema PAC, como ela está sendo desenvolvida no estado do Rio Grande do Norte, e, por fim, Bárbara Pinheiro e Gustavo Henrique falaram sobre a questão da impunidade em razão desse anacronismo do processamento da criminalidade violenta. Isso é o que consta do livro, e Matheus Hudson, o que ele vai tratar hoje é originado do trabalho que ele fez a título de TCC na conclusão do curso de graduação na UFRN. Bastante interessante, um trabalho que recebeu nota máxima e, inclusive, com a sugestão para que fosse publicado. Esse livro ele está disponível na forma impressa e na forma em e-book na Amazon para venda. No formato e-book, eu acho que ele não chega a R$24, eu não me recordo agora quanto é, mas é um valor que não é de fácil acesso. Mas também nós temos a preocupação de difundir esse nosso trabalho. Daí porque, a partir da próxima semana, a gente queria disponibilizar já agora, mas infelizmente não, ele vai estar disponível na página eletrônica da editora all.etc. Então, a partir da próxima semana, no decorrer, eu acredito que na próxima quinta, na próximo encontro nosso, a gente já vai
passar o link e que o livro já estará disponibilizado lá. Então, quem quiser ter acesso, ler qualquer capítulo desse e aprofundar, para além do que vai ser debatido, discutido aqui, vai ser demonstrado pelos dias que nós vamos ter os encontros, né? Pelos nossos encontros que nós vamos do curso. E eu fico por aqui, né? Eu gosto de encerrar também, Milena, essa sentença aí de Ivênio Hermes, que também faz parte do nosso grupo de pesquisa. Ele também é um cientista, né? Eu acho que tem talvez a maior expressão do estado do Rio Grande do Norte no que diz respeito ao estudo, né? O tempo que ele vem desenvolvendo, ele coordena o óbvio, né? Eu tenho a honra de ter sido convidado e também participar do óbvio. Quem mais conhece tem todos os dados armazenados sobre a criminalidade no estado do Rio Grande do Norte. E concordo plenamente com as palavras dele, né, que segurança pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias, planejamento e ação. E é disso que se cuida, é disso que a gente tem como objetivo com esse grupo de pesquisa, com esse projeto de pesquisa, e, como disse, que está com as portas abertas para todos que tenham interesse, seja para integrar o grupo de pesquisa, seja algum pesquisador, coordenador de projeto de pesquisa que queira fazer uma intersecção com o nosso projeto, temos o maior interesse, e também com organismos estatais, dos estados em geral, né? Nós teríamos a maior satisfação de realizar estudos e pesquisas em conjunto para que a gente faça, todos, né, deem a sua contribuição para que a gente possa viver num país com uma qualidade melhor e com uma efetiva implementação de cultura de paz. Para mim, isso não é utopia, nós já vivemos, eu gosto muito quando eu falo sobre isso, e todos vocês têm pleno acesso. Tem um documentário que, infelizmente, eu findei agora, me lembrando dele, e não me lembro do nome, mas é que mostra como era a criminalidade em Nova York nos anos 70 e até os anos 80. Em uma década, eles modificaram radicalmente a situação em Nova York. A violência em Nova York era superior à violência hoje no estado do Rio de Janeiro. E quem foi em Nova York nos últimos anos, especialmente a partir dos anos 2000, sabe como a situação é diferente e a tranquilidade para se andar em Nova York. Então, e lá tem vários exemplos de boas práticas que vão muito além e não tem relação direta com aquela política da janela quebrada. Isso não é verdade, não foi isso de política que fez reduzir drasticamente a violência em Nova York. Então, eu sugiro, inclusive, que procurem estudar as políticas que foram desenvolvidas em Nova York para que hoje eles experimentem uma situação de qualidade bem diferenciada, de qualidade de vida bem diferenciada do que experimentaram num passado recente. Então, eu acredito que é possível a gente fazer isso no Brasil e especialmente no nosso estado. Com isso, eu encerro, até peço desculpas de ter ido no tempo além daquilo que eu tinha me proposto. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela excelente apresentação. Acredito que, assim como todos que se encontravam na transmissão, a recepção foi muito positiva ao que foi trazido pelo senhor. E fazendo uma pequena complementação, o livro que foi mencionado, né, o livro que baseia esse trabalho que nós estamos realizando, se encontra disponível na Amazon. Nós iremos disponibilizar o link no chat e também na descrição do vídeo, para que todos que se interessem em comprar possam ir lá. Nós já vimos aqui alguns comentários dizendo que o preço, inclusive, não era nem
os R$ 24 que o senhor mencionou, estava até mais barato, estava R$ 10. Então já fica aí a sugestão para o pessoal que se interessar comprar o livro que se encontra disponível na Amazon. E superada essa pequena apresentação feita pelo professor, nós iremos passar agora para o primeiro dos 6 módulos que serão, dos 6 módulos que serão tratados no curso, que se refere à segurança ou à insegurança pública no estado do Rio Grande do Norte. Quem irá expor esse módulo será, como o professor falou, Matheus Hudson Brito, que é graduado em Direito pela UFRN, pesquisador do Grupo de Pesquisa Criminalidade Violenta e Diretrizes para uma Política de Segurança Pública no estado do Rio Grande do Norte, e autor, como o professor bem mencionou, de um trabalho de conclusão de curso intitulado em Segurança Pública no Rio Grande do Norte, uma análise da escalada da violência a partir dos anos 2000, que foi fruto de uma das pesquisas desenvolvidas no projeto. Aos que se interessarem, inclusive, esse trabalho de Matheus se encontra disponível gratuitamente na Biblioteca Digital de Monografias da UFRN, e nós iremos disponibilizar na descrição do vídeo como bibliografia complementar para os que se interessarem em se aprofundar no assunto que será exposto agora em diante. Então, Matheus, a palavra é sua. Boa noite, Felipe, muito obrigado. Eu agradeço também ao Nucrim pelo convite, ao professor Walter, ao professor Olavo. Conforme foi dito anteriormente, esse é o meu trabalho, que foi o meu trabalho de conclusão de curso. Eu apresentei no último mês de dezembro. Pode passar o primeiro slide? Pronto, a pesquisa foi desenvolvida no âmbito da base de pesquisa, e o intuito dela foi justamente entender como se deu o crescimento da violência, pegando um panorama de todo o país e trazendo especificamente para o Rio Grande do Norte, e vislumbrar de que maneira pode ser alterado esse cenário atual. Próximo. Conforme vocês estão vendo nesse slide, aqui eu tenho a evolução da taxa de homicídios no Brasil entre 2000 e 2017. Lembrando que, de acordo com o protocolo de Bogotá de 2015, homicídio é toda ação intencional que tira a vida de outra pessoa. Então, nesse caso, a gente não conta homicídios culposos, homicídios acidentais e nem as tentativas. Neles são incluídos também as mortes causadas por profissionais de segurança pública no seu dever legal. Eu fiz esse recorte entre 2000 e 2017 justamente porque o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele todo ano lança o Atlas da Violência, e quando eu estava elaborando essa pesquisa, o último ano que eles haviam trazido os dados mais detalhados foi justamente o ano de 2017. Lá, vocês acessando o site do IPEA, vocês conseguem ver que é possível ver através um corte por idade, por renda, por município. Até por município você consegue analisar a evolução dessa violência letal. Pode passar, próximo. Pronto. A violência no Brasil. Se a gente for parar para analisar, entre 2000 e 2017, a variação foi de 15,5%. Claro, é uma variação, mas ela não é assim tão grande. Saltou de 27,35 para 31,59 homicídios por 100 mil habitantes. O problema não é exatamente a variação, mas em a forma como ela se deu. Porque em o mesmo país há uma divergência enorme da forma como a violência ela evoluiu. Por exemplo, enquanto em São Paulo, desde o ano 2000, a redução foi superior a 75%, no Rio Grande do Norte, a taxa de homicídios cresceu mais de 500%. Há uma diferença muito grande, justamente também pela questão do tamanho do país, as diferenças socioeconômicas que existem entre as regiões, entre os estados. E a vítima de homicídio no Brasil, ela tem um perfil, digamos que pré-definido. Geralmente são homens, jovens entre 15 e 29 anos, com negros, com baixos índices de renda, baixos índices de escolaridade, geralmente com dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, e moradores das zonas mais periféricas, o que, por coincidência ou não, é o mesmo perfil que a gente encontra predominando nas cadeias. Ou seja, as mesmas pessoas que morrem em decorrência da violência, muitas vezes são seus próprios causadores. Próximo. Melina Risso e Lana Zabó, elas apresentam alguns fatores de risco para a ocorrência de homicídios. A baixa escolaridade. O Brasil ele tem a quarta maior taxa de evasão escolar entre os 100 maiores IDHs do planeta. Somente Colômbia, Costa Rica e Bulgária apresentam uma taxa de evasão escolar superior à do Brasil.
e o IPEA ele apresenta que a cada 1% de aumento no comparecimento escolar entre 15 e 17 anos, há uma redução de 1,8% na taxa de homicídios. A desigualdade econômica e social também é outro fator. De acordo com o PNUD, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, através do coeficiente de Gini, junto com Botsuana, e somente África do Sul, Moçambique, Lesoto, só países da África conseguem ser mais desiguais do que a gente. O desemprego é outro aspecto também decisivo para o crescimento da violência letal. De acordo com o IPEA, a cada 1% de aumento na taxa de desemprego entre 15 e 19 anos, há um aumento de 1,8% na taxa de homicídios, e a situação se torna ainda mais grave quando a gente analisa a população entre 25 e 29 anos, que é quando a pessoa já começa a prover a própria casa. Então, nessa faixa etária, ficou comprovado que a cada 1% de aumento na taxa de desemprego, há um aumento de 3,4% na taxa de homicídios correspondente. A exposição à violência e outros comportamentos nocivos é extremamente perigoso, porque traz consequências não somente físicas, mas consequências emocionais, consequências sociais, consequências comportamentais. A rápida urbanização, o crescimento não planejado das cidades é outro fator. Só a título de exemplo, a cidade de Porto Velho, em Rondônia, é a maior capital do Brasil em termos de área, mas, ao mesmo tempo, é a capital com o menor número de habitantes, dentre as 27 unidades federativas do país. Lá, a densidade demográfica é de cerca de 15,5 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto em São Paulo, que é a capital mais populosa do país, essa média ultrapassa mais de 8 mil habitantes por quilômetro quadrado, e não há planejamento, não há como o gestor público ele alocar todas essas pessoas em condições de moradia satisfatórias. E esse cenário da rápida urbanização é onde as facções criminosas começam a agir, porque o Estado é ausente, é onde as milícias começam a agir, e é onde surgem também esses comportamentos de risco da população, como o abuso de drogas, o abuso de álcool. E no próximo slide, como vocês podem ver, eu trouxe que no final do ano de 2019, de acordo com o Infopem, os presídios brasileiros eles comportavam cerca de 170% de sua capacidade populacional. Isso se traduz na completa ineficácia da função ressocializadora da pena, porque as violações são constantes aos direitos básicos dos presos. Isso se traduz em fortalecimento das facções, porque, novamente, o Estado está ausente, então as facções criminosas elas encontram um ambiente extremamente prolífico justamente para poder crescer. E existem duas decisões que eu até incluí no meu TCC, que é possível vocês acessarem lá, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do ano de 2018, sobre os presídios do Curado, no Recife, e o Complexo Plácido de Sá, no Rio de Janeiro. Nesses estabelecimentos, ficou definido que a cada um dia de pena, a pena seria computada em dobro, justamente pelas violações que lá existem. A gente não pode falar sobre a superlotação dos presídios, das cadeias, sem falar sobre o papel da lei de drogas sobre ela. A lei de drogas ela foi editada em 2005. Naquele momento, os crimes ligados aos entorpecentes, eles correspondiam a cerca de 9% da população carcerária. No final do ano de 2019, já era 26% de toda a população carcerária ligadas aos crimes da lei de drogas. Somente os crimes contra o patrimônio, roubo, assalto, furto, encarceram mais do que as drogas no país. É nesse momento que é preciso fazer uma análise crítica sobre o enfrentamento completamente equivocado que há contra as drogas no país. Primeiro que droga deveria ser uma questão de saúde pública, não uma questão de segurança pública. E outra coisa, a gente exportou um modelo de combate à chamada guerra às drogas, que foi criado em 1970 nos Estados Unidos. Existe um pronunciamento extremamente famoso do presidente Nixon, de 1971, onde ele diz que o consumo de drogas é o inimigo público número 1 do Estado. Quando da edição dessa lei, a gente importou esse modelo, que já se mostrava fracassado, e continua fracassando até hoje. Se a gente for parar para analisar o crime de tráfico, o artigo 33 da Lei de Drogas, ele traz 18 verbos com ações que podem se enquadrar em tráfico de drogas, mas você não tem como definir qual a quantidade que é tráfico, que é consumo,
De que maneira há esse controle? É um tipo penal extremamente amplo que deixa a pessoa ao bel prazer de quem estiver julgando ele. Se vai ser apenas uso, se vai ser tráfico. Então, o que eu posso dizer, conforme traz o professor Luiz Carlos Valois, que é um grande estudioso dessa questão das drogas e um crítico da política de drogas nacional, se a gente pegar o artigo 33 da Lei de Drogas, junto com a qualificadora do artigo 40, a pena máxima do crime chega a 25 anos. O crime de homicídio simples, a pena máxima dele é de 20 anos. O crime de estupro contra vulnerável, a pena máxima é de 15 anos. Ou seja, a gente sabe que é um pouco utópico, porque o parâmetro nunca é a pena máxima. Mas, analisando pela lei, você pode pegar uma pena mais alta, dependendo se você estiver traficando uma droga, do que se você matar alguém ou estuprar um vulnerável. É uma abordagem completamente equivocada de um crime que encarcera demais e que torna ainda mais oneroso o sistema carcerário brasileiro. E é justamente nesse contexto que, em 2017, a gente teve o ano mais violento da história do Brasil. Foram 65.602 homicídios, de acordo com o IPEA. E muitos dos estudiosos atribuem esse índice ao fim do Pacto de Não Agressão que existia entre o PCC e o Comando Vermelho, que ocorreu no final do ano de 2016. Próximo slide. Conforme vocês estão vendo nesse mapa aqui, eu retirei ele do UOL, e somente em 5 estados e o Distrito Federal não há disputa entre facções. Há uma facção que é soberana no estado. Em todos os outros, há essa guerra, há essa briga, e o grande reflexo disso se deu no início do ano de 2017. No Compadre, em Amazonas, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Rondônia, em Alcaçuz, aqui em Nísia Floresta, nós tivemos 3 massacres nos presídios que resultaram em 113 mortes em apenas 15 dias. Era um prenúncio do ano mais violento da nossa história. 2018, por sua vez, ficou marcado por uma queda de cerca de 10% na taxa de homicídios. Em 2019, isso continuou, a queda, chegou a 19%, e existem algumas razões para isso. Primeiro que 2017, por si só, foi um ano extremamente atípico. A violência ela chegou a um patamar muito alto e era consequência que nos anos seguintes ela viesse a diminuir. 2018 foi um ano eleitoral, então muitos dos governadores queriam ou se reeleger ou eleger o seu próprio sucessor. Foi ano de campanha presidencial, então fortalecemos as ações de segurança pública, porque no Brasil muitas das ações são assim, paulatinas, naquele momento, não são ações contínuas. 2019, o primeiro ano de governo, então todo mundo queria mostrar serviço, mostrar a que veio, então continuou as políticas. E também um aspecto fora desse campo político foi a utilização do sistema penitenciário federal, que ele é mais rígido, e muitos dos chefes das facções estão presos nesses institutos. Então, assim, a comunicação se torna mais difícil e foi uma consequência, que conforme houvessem medidas mais duras contra os chefes, e a violência das facções acabasse por diminuir. No entanto, no próximo slide, vocês vão ver que 2020 não seguiu o que era esperado. A pandemia, a gente esperava que as pessoas ficassem em casa, então diminuísse ainda mais a violência. Só que não. Houve um aumento de 5% no número de homicídios, ainda contrariando essa tendência e o que era esperado. E esse número ele foi puxado para cima pelos estados do Nordeste, que tiveram um aumento superior a 20%. O estado do Ceará foi o principal vetor desse crescimento. No próximo slide, por gentileza. O estado do Ceará ele foi a principal causa desse aumento. Teve um aumento de 81% no índice de homicídios no estado. Pode-se atribuir a isso o motim da polícia, que ocorreu no mês de fevereiro, onde foram 312 homicídios em apenas 13 dias, que deu uma média de 25 homicídios por dia, que é um número extremamente alto. Somente para título de informação, na Colômbia, da década de 90, havia uma média de 17 homicídios por dia. E só em 13 dias houveram 25 homicídios, uma média de 25 por dia no estado do Ceará. Esse motim foi um conflito que também teve uma conotação política, então o governo do estado do Ceará acabou se fragilizando e as ações acabaram fazendo com que as facções criminosas pudessem também vir a atuar. Um exemplo que eu acho que deixa muito claro o quão forte é essa atuação das facções foi um garoto de 14 anos, que ele era um coroinha de igreja, que ele achava legal fazer aqueles risquinhos na sobrancelha quando corta o cabelo, aí fez, acho que foram 3 riscos, só que para
as facções de lá, isso é um dos símbolos da facção. Então, ele, na inocência, fez isso na sobrancelha, ele foi pego por membros de facções falando que esse era o símbolo da facção rival. Ele foi morto. Então, assim, é completamente... As facções criminosas no Ceará, elas se acharam completamente no direito de passar a agir, enfraquecendo a atuação do governo federal, das ações que o governo toma, e nós tivemos esse aumento muito grande, muito acima do esperado para o ano passado. Outro aspecto que levou a esse aumento em 2020 foram as campanhas políticas. Milena, só volta no slide anterior, só para eu demonstrar como a gente pode ver o salto que teve entre o registro de homicídios entre setembro, que houve 3.214, e em outubro, que houve 3.888. A gente vive num clima de muita polarização política, de muito embate na política, principalmente nos interiores. A gente bem sabe que essa disputa geralmente são só entre dois partidos, ou dois candidatos, ou duas famílias, e isso acaba gerando muita disputa. Então, isso também levou ao aumento da violência, principalmente nas cidades do interior. O próximo. Outro aspecto, o aumento do preço da cocaína no mercado europeu, que ocorreu em cerca de 20%, de acordo com o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Isso influencia diretamente porque o Brasil é uma das rotas do tráfico internacional. E as facções elas querem justamente dominar o mercado do tráfico de drogas, conforme eu vou falar mais à frente, o porquê do Brasil ser esse mercado de tráfico. E o último aspecto que foi levantado foi justamente o aumento nos registros de armas de fogo no Brasil. Entre 2017 e 2019, esse aumento foi de 66%, e infelizmente o Brasil não tem controle, no país não há controle sobre a rota dessas armas, não há monitoramento sobre armas de fogo, sobre munições. Então, acaba que o aumento do número de armas em circulação pode ocasionar um aumento da violência, e a gente tem visto que cada vez mais tem sido flexibilizada a legislação para o porte, para o uso de armas, e, infelizmente, a gente não tem como controlar essa situação. O Brasil não tem meios de controle dessa situação, e isso pode gerar um aumento na violência. O próximo. Falando em específico do Rio Grande do Norte, conforme eu já havia dito anteriormente, o aumento entre 2000 e 2017 foi superior a 550%. Saltou de 9,57 para 62,82 homicídios por 100 mil habitantes. Isso é fruto de anos de negligência, de descaso com as políticas de combate à violência, com as políticas de segurança pública, déficit grave de pessoal. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, até o final do ano de 2020, ela operava com cerca de 1/3 do efetivo previsto em lei complementar, enquanto a Polícia Militar ela tinha um déficit de mais de 6 mil pessoas, mais de 6 mil profissionais, de acordo com a lei complementar que a rege. A Polícia Civil ela se faz presente apenas em 75 dos 167 municípios do estado. Eu verifiquei isso no mês de junho, se eu não me engano. Eu olhei no site da Polícia Civil e vi município a município, e somente em 75 tinham delegacias da polícia. E mais do que isso, delegacias especializadas em homicídio, só tem 2 no estado, uma em Natal e uma em Mossoró. Ou seja, um município que esteja localizado lá, como a gente diz, na tromba do elefante, ele não é coberto pela delegacia de Natal, não é coberto pela delegacia de Mossoró. Então, a delegacia que é responsável por aquele município, ela vai ter que investigar um crime de roubo, vai ter que investigar um estelionato, e vai ter que investigar um homicídio. Não existe estrutura suficiente nesse combate à violência. O próximo. Conforme a gente pode ver, a vítima de homicídio no Rio Grande do Norte ela tem um perfil muito similar ao do resto do país. Em 2017, 85% delas eram pretos ou pardos. A vitimização de jovens era a mais alta do país, com mais de 150 jovens por 100 mil assassinados. E a vítima, em regra, tinha, no máximo, 2 salários mínimos de renda, cerca de 93% delas. Conforme vocês podem ver, nessas 2 tabelas, eu trouxe a lista de bairros, os 10 bairros com o maior número de homicídios entre 2011 e 2018, e os bairros de Natal pelo IDH, os 10 menores bairros de IDH no ano de 2013. 7 dos bairros estão presentes nas 2 tabelas, e os 2 bairros com o menor IDH da cidade são justamente os 2 bairros com o maior número de homicídios. Próximo. Mas a gente não pode deixar de falar que, se não for a maior, é uma das maiores causas da violência no Rio Grande do Norte. São as facções. Em 2011, setembro de 2011,
foi assumido o primeiro ataque pelo PCC, foram vários ônibus queimados aqui no estado. 2011 foi a primeira vez que a taxa de homicídios no estado foi superior à média nacional. O PCC ele passou a agir no Rio Grande do Norte, só que passou a haver um descontentamento entre os seus membros, e fruto desse descontentamento, queria uma proximidade maior, porque o PCC é de São Paulo. Então, em março de 2013, foi fundado o Sindicato do Crime, que é um presídio que surgiu nos próprios presídios daqui. Em junho de 2020, o sindicato tinha quase 3 vezes mais membros do que o PCC, e desde então eles passaram a conviver. Existiam os conflitos, mas ele não era declarado, e com o fim do Pacto de Não Agressão, o sindicato, que era aliado ao Comando Vermelho, em 14 de janeiro de 2017, ocorreu o massacre de Alcaçuz, quando membros do sindicato invadiram os pavilhões onde estavam os membros do PCC, e ocorreu uma chacina. Foram mais de 30 mortos, há pessoas que até hoje estão desaparecidas, há presos que até hoje não foram encontrados. Então, era uma situação extremamente degradante, tanto que o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, numa inspeção que eles fizeram após o massacre, eles viram que a situação aqui de Alcaçuz era muito similar à que foi encontrada no presídio de Abu Ghraib, no Iraque, em 2003, que era onde os soldados norte-americanos torturavam os iraquianos, uma situação de completa desrespeito aos direitos mais básicos dos presos. Os anos de 2018 e 2019, por sua vez, tiveram uma queda significativa na violência, caiu de 62 para cerca de 37 homicídios por 100 mil habitantes, o que ainda é uma taxa alta, mas não tão alta quanto era. E uma das políticas que foi adotada foi justamente o fortalecimento das forças de segurança. Desde novembro de 2020, o governo do estado já nomeou mais de 1.700 novos policiais militares no combate ostensivo à violência, e foi anunciado o primeiro concurso para a Polícia Civil desde o ano de 2008. Ele foi interrompido em virtude da pandemia, mas desde 2008 é o primeiro concurso para provimento de cargos na Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Próximo. Agora falando, abrindo essa análise para os estados do Norte e Nordeste, entre 2011 e 2018, a violência cresceu em 14 dos 16 estados. Só não cresceu em Alagoas, que não cresceu porque Alagoas já era o estado mais violento do país, com mais de 70 homicídios por 100 mil habitantes. Eles reduziram a violência, então, por ser um número muito alto, era a tendência que houve essa queda. E o estado da Paraíba, que eu vou fazer uma análise mais específica posteriormente. Esse crescimento ele é fruto da má aplicação dos recursos públicos, o déficit completo das estruturas dos estados e a expansão das facções. A região norte é uma região que, apesar de pouco povoada, ela é muito observada principalmente pelo crime organizado, justamente pela proximidade que ela tem com os maiores produtores de cocaína do planeta, que são a Colômbia, o Peru e a Bolívia. O estado de Amazonas, por exemplo, tem mais de 3 mil quilômetros de fronteira e quase 2/3 da população reside em Manaus e na sua região metropolitana. Ou seja, é o maior estado do país em área, as fronteiras cobertas em sua maioria pela floresta amazônica, que é uma floresta extremamente densa, difícil de fiscalizar, e com um monte de rota de rios, até mesmo pela vegetação, a forma como se dá, acaba sendo um local que é muito prolífico para quem tem interesse, porque justamente não há investigação, a polícia não tem tanta estrutura para combater o tráfico internacional de drogas. E é nesse sentido que as facções passam a agir. A família do Norte se aliou ao Comando Vermelho em Amazonas, disputando com o PCC, e em 2017, da mesma forma como ocorreu aqui, houve um massacre, foram 56 membros do PCC assassinados no Compage, que é o complexo Anísio Jobim. Só que em 2019, nessas disputas que existem, o Comando Vermelho acabou rompendo com a família do Norte, essa perdeu força, e houve outro massacre em menor escala, mas com vários, sendo mais de um nos presídios, que resultaram em 55 membros da família do Norte assassinados. O próximo slide fala do Ceará. O Ceará, no ano de 2017, ele registrou o maior crescimento da violência em relação ao ano anterior, e o estado do Ceará, até aquele momento, ele era dividido em 4 facções. O PCC é o Comando Vermelho, a família do Norte, que é originária de Amazonas, e o Guardiões do Estado, que é uma facção cearense. Por que o Ceará ele é tão disputado? Porque assim como ele é um hub das companhias aéreas, com voos para os mais diversos lugares, ele também, como tem uma malha aérea extremamente privilegiada, como tem uma estrutura turística muito forte,
e um volume de pessoas, é a menor distância entre as capitais da América do Sul e da Europa, acaba se tornando extremamente atrativo para o tráfico internacional e também para distribuir as drogas para o resto do país e para os países do Sul, da América do Sul, como o Uruguai, como a Argentina. Então, o Ceará ele acaba tendo esse atrativo. Em 2015, foi idealizado o programa Pacto para o Ceará Pacífico, que são políticas de segurança pública, de saúde, de emprego, de renda, nas mais diversas áreas. Ele, apesar de trazer alguns resultados positivos, ainda não trouxe uma constante. A violência no Ceará ela acaba, em determinado ano, aumenta e diminui. Não há uma política efetiva que tenha causado uma redução palpável nos índices de violência. O estado de Pernambuco, por sua vez, ele tinha uma dinâmica completamente diferente. Enquanto aqui no Rio Grande do Norte, no ano 2000, a nossa taxa de homicídios era de 9 por 100 mil habitantes, Pernambuco, desde o início da década de 90, tem uma média superior a 40 homicídios por 100 mil habitantes. Sempre foi bastante violento. Somente em 2007, esse cenário passou a mudar, com uma redução de 53 para cerca de 33,6 homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2013. Isso é acreditado, em grande parte, ao programa Pacto pela Vida, que eram mais de 130 projetos em 6 áreas diferentes. Era um projeto multidisciplinar no combate à violência e fortalecimento das políticas de segurança do Estado, com integração, com investimento em estrutura, investimento em inteligência, que trouxe resultados bastante positivos, tanto que no ano de 2013, esse programa ele foi premiado pela ONU com prêmio com a boa aplicação dos recursos públicos. Só que o que aconteceu? Em 2013, o programa teve seu último ano de sucesso. A partir de 2014 começou a decair, porque anteriormente já havia saído o Geraldo Júlio, que era o secretário de Planejamento, para concorrer à Prefeitura do Recife, e em 2014 o governador Eduardo Campos, que faleceu no acidente de avião, deixou também o projeto, ele acompanhava de perto a evolução, e com a saída deles, o projeto ele simplesmente passou a declinar. E o que aconteceu? Fica claro, conforme o professor Walter havia dito, que era um programa que era de governo, ele não foi um programa de Estado, ele não se perpetuou, não se buscou continuar as ações que ele desenvolveu. Então, a tendência foi justamente que ele acabasse perdendo força. O próximo. No país, existem políticas e estratégias que foram adotadas, experiências positivas, tanto no Brasil quanto fora dele. A primeira que eu trago é a experiência do estado de São Paulo. No final da década de 1990, São Paulo tinha mais de 60 homicídios por 100 mil habitantes. Em 1996, o bairro do Jardim Ângela, no extremo sul da capital, ele foi considerado o bairro mais violento do mundo. E em cerca de 20 anos, a violência ela teve uma redução de mais de 75%. De que forma isso se deu? O governo do estado passou a investir em segurança, em inteligência, em estrutura, fortalecer a polícia, fortalecer a guarda municipal, que faz um trabalho de maior proximidade da população, fortalecer o policiamento comunitário, que é você colocar os próprios membros de uma comunidade para fazer essa vigilância, justamente para conter a violência. Isso trouxe resultados positivos, só que também existe um outro fator em São Paulo. Em 1992, o PCC ele foi criado a partir do massacre do Carandiru. E a atuação do PCC ela é soberana no Estado. Uma facção criminosa, quando ela quer... Um dos maiores meios de crescimento dela é justamente o tráfico de drogas. E para ela, não é interessante que a polícia esteja sempre perto, investigando um crime ou contendo um crime. Então, o PCC, na sua atuação, ele não traz uma política de combate, e sim de manter a paz, manter a segurança, justamente para eles poderem exercer as suas atividades de uma forma mais tranquila. E foi isso também é um dos fatores que levou à queda da violência. Só que São Paulo, como muitos dos outros locais que tiveram essa diminuição na violência, experimentou um problema que foi o crescimento exorbitante da sua população carcerária, porque esse é um problema que ainda existe em muitos dos programas de combate à violência. Por mais que traga resultados positivos, ainda não se consegue encontrar uma maneira de conter a violência sem fazer com que a população carcerária cresça de uma forma muito grande. O Distrito Federal, no próximo slide, ele é outro exemplo de combate à violência. Na década de 90, a taxa de homicídio era superior a 30 por 100 mil habitantes, também pelo fato de que, se a gente for parar para pensar,
Em 1950, o Distrito Federal ele simplesmente não existia. Ele cresceu de uma forma meteórica e o crescimento rápido ele traz problemas estruturais, ele traz dificuldades e traz desigualdade social. Tanto que muitas das cidades satélites da capital de Brasília são extremamente pobres, existe uma desigualdade social muito grande entre o centro do poder do país e uma região que está, às vezes, a 15, 20 quilômetros dele. Por isso que em 2015 foi criado o programa Viva Brasília, Nosso Pacto pela Vida, que traz com gestão integrada, com participação popular, com fortalecimento de todas as forças de segurança, justamente medidas que possam combater a violência, e isso trouxe resultados positivos. Tanto que no ano de 2020, Brasília teve cerca de 13,5 homicídios por 100 mil habitantes e é uma das 5 menores taxas de homicídios do país. Agora, falando da Paraíba em específico. A Paraíba, ela não tem uma taxa tão baixa de homicídios, foi de cerca de 30 por 100 mil habitantes, mas eu acho extremamente pertinente trazer o caso dela, justamente porque é um estado que tem similaridades muito grandes com o Rio Grande do Norte, tanto em termos de população, de renda per capita, são similaridades populacionais, socioeconômicas, até o tamanho dos estados são parecidos. E existe uma diferença muito grande na questão da violência, tanto lá quanto aqui. João Pessoa, em 2010, chegou a ser considerada a segunda capital mais violenta do país, a segunda maior taxa de homicídios do país. E em 2011 isso passou a mudar com a criação do programa Paraíba Unida pela Paz, que com a integração das forças de segurança, comitês de governança, com diretrizes harmônicas entre todos os poderes e também a sociedade, eles conseguiram reduzir a violência em mais de 50% em um período relativamente curto, de apenas 5 anos. Eu destaco uma ação que eu particularmente acho muito interessante, que é justamente a bonificação que eles dão aos policiais por metas alcançadas. Por exemplo, eles determinam que em uma determinada localidade é necessário que a taxa de crimes ela seja reduzida em tantos por cento. Se eles atingirem essa meta, eles vão ter uma bonificação. Isso é um incentivo para que possa haver um desempenho do seu papel, do seu trabalho, de uma maneira satisfatória. Outra bonificação que existe é pela apreensão de armas de fogo, a variar do calibre, que vai de R$300 a R$1.500. Existem agora, conforme o professor já tinha falado, e está no próximo slide, são 2 exemplos que são de fora do país, que são extremamente positivos também. O primeiro é o da cidade de Nova York, que na década de 80 experimentou a epidemia de crack, chegou a mais de 30 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje a taxa de homicídios em Nova York é de 3 por 100 mil, ou seja, reduziu mais de 90% em um período de cerca de 3 a 4 décadas. E essa redução, ao contrário do que muitos pregam, que é a política de tolerância zero, a teoria das janelas quebradas, que, de acordo com... foram 2 pesquisadores que falaram que em um local, que se você vai num local e tem uma janela lá quebrada, isso é um sinal de que não há vigilância naquele local, por isso a violência vai aumentar. Só que existem diversos pesquisadores que apontam que isso não influiu em praticamente nada na violência, e o que gerou essa queda na violência em Nova York foi justamente o aumento do efetivo policial. A polícia de Nova York ela mais do que dobrou o número de profissionais durante a década de 90, com investimento maciço em tecnologia, e o sistema do CompStat que eles trazem, que traz monitoramento, traz transparência, traz análise de dados, cruzamento de dados. Através desses softwares que existem, eles conseguem, por exemplo, ver que em um determinado período do ano, em uma região da cidade de Nova York, tem uma ocorrência muito grande de crimes. Então, naquele local, eles vão determinar que a polícia esteja mais presente. Com estrutura, com inteligência, você tem que... Tanta tecnologia que tem disponível hoje, você tem que trazer ela a seu favor, justamente para trazer melhorias para toda a população. Só que conforme é o mesmo exemplo de São Paulo, Nova York enfrentou um aumento brutal na sua população carcerária. A população, desde 1980, ela mais do que triplicou, também pela política extremamente racista que eles têm, que a maior parte das pessoas que estão presas no estado de Nova York hoje são pessoas negras, são latinos, são muçulmanos, fruto também do 11 de setembro, que acabou gerando todos aqueles problemas. E, ao meu ver, o exemplo mais bem sucedido de combate à violência em uma cidade é o de Medellín. Medellín, que, como muitos conhecem, foi a cidade dos cartéis, que teve as disputas dos cartéis de droga da Colômbia, que em 1993 chegou a 381 por 100 mil homicídios, 381 homicídios por 100 mil habitantes.
E existem aspectos dessa violência que são ainda mais aterrorizantes, como, por exemplo, a taxa de homicídios de jovens foi de mais de 900 por 100 mil em 1993. Aqui no Brasil, o ano de 2017, que foi o ano mais violento da nossa história, esse número foi de 69,9. Ou seja, mais de 10 vezes mais jovens foram mortos. Então, assim, era uma política extremamente assassina. E eles, em pouco menos de 3 décadas, eles reduziram de 380 para menos de 23 homicídios por 100 mil habitantes. E de que forma isso aconteceu? Primeiro, houve uma grande reformulação das forças de segurança assim que Pablo Escobar faleceu, foi no final do ano de 93. Em 1994, foram mais de 7 mil policiais que foram demitidos, porque ele tinha uma política de plata ou plomo, dinheiro ou chumbo. Ou seja, se as forças de segurança não cooperassem com os interesses dele, ele simplesmente a pessoa ia morrer. Então, as propinas corriam soltas e, assim, ele comprava boa parte das forças de segurança da Colômbia e a reformulação começou por aí. E paulatinamente foi reduzindo, com ações de retomada de locais que anteriormente eram comandados pelo tráfico, policiamento comunitário, participação social, a cooperação de todos os setores da sociedade. Existe um comitê em Medellín, que é um comitê universidade, Estado e empresa, ou seja, são os vários entes cooperando justamente para conter a violência. E um aspecto que eu acho bem interessante é o urbanismo social, que se trata de ressignificar áreas que anteriormente eram marcadas pela violência. Como vocês podem ver nesse próximo slide, são 2 exemplos que eu trouxe, são o Parque Biblioteca Fernando Boteiro, que é esse da esquerda, e o Parque Biblioteca Espanha. São equipamentos públicos de altíssima qualidade, de alto padrão arquitetônico, e que eles foram construídos em locais que anteriormente eram muito marcados pela violência. A gente pode ver nessas imagens que são locais, são favelas, locais pobres, e isso resulta em quê? Resulta em fortalecimento do turismo. Existem também bondes por Medellín inteira, que são justamente para trazer a população desses locais para perto, para fortalecer a economia desses locais e ressignificar essas áreas que anteriormente eram conhecidas apenas pela violência, em locais de cultura, em locais de convívio, e também para incluir toda essa população que anteriormente era extremamente marginalizada. No próximo slide, uma diretriz, já partindo para o final da nossa apresentação, eu falo do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que foi elaborado em 2018 e é uma das principais diretrizes do combate à violência. Ele traz competências, traz princípios, traz metas e estratégias no combate à violência. E um dos intuitos dele é justamente evitar que o Brasil tenha mais um plano de segurança frustrado, porque já foram vários. Eu cito 2. O PNSP, o Programa Nacional de Segurança Pública, de 2000, e o PRONASSE, que foi criado em 2007. Esses 2 programas eles foram criados em... Um dos grandes erros é justamente você criar programas de combate a um problema quando há um problema muito grave. Por exemplo, o PNSP de 2000 ele foi criado na esteira do crime do ônibus 174. O PRONASSE, em 2007, foi criado também já em virtude dos ataques do PCC que ocorreram em São Paulo em 2006. Programas são criados de maneira pouco pensada, assim, em virtude de um acontecimento em específico, não há aquele planejamento todo por trás dele. Então, ele acaba já é fadado ao fracasso, e foi o que aconteceu. O Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, ele traz diretrizes bem interessantes, que podem, sim, cooperar para combater a violência. Foi criado nele o Sistema Único de Segurança Pública, o Sistema Nacional de Informações, que é extremamente importante, porque a gente não tem um sistema integrado entre as delegacias, entre os estados, que possam ajudar a combater a violência. E eu cito como um exemplo claro da ausência de um sistema integrado, foi o caso daquele ator que foi assassinado lá em São Paulo, e que porque o pai da namorada dele não concordava com o relacionamento, então ele matou o ator e os pais dele. E ele circulou por vários estados do país, e ele chegou a fazer documentos com a digital dele, e que se tivesse um sistema integrado no país inteiro, a partir do momento que ele tenta fazer um documento, que ele coloca a digital dele em um estado, é mais fácil de pegar. Ele está foragido até hoje, dizem que ele chegou a ir para fora do país, porque simplesmente não tem um sistema que possa, alguém que está aqui no Rio Grande do Norte e cometer um crime e está foragido, se ele estiver no Acre, ele não vai ser preso, justamente por não existir um sistema que integre o sistema daqui do Rio Grande do Norte com o do Acre.
Isso é um problema muito grande e que é justamente esse o intuito do Sistema Nacional de Informações, o de sanar essa ausência de inteligência e de estrutura e de tecnologia no combate à violência. O Plano Nacional ele traz diversas outras diretrizes no combate e eu acredito que, se elas forem colocadas em prática, é possível, sim, mudar esse cenário atual. Só para finalizar agora, conforme a pergunta como o Rio Grande do Norte pode mudar o cenário atual? Através de investimentos efetivos em segurança, em inteligência, em estrutura da polícia, em estrutura de perícia, como o professor havia falado, uma polícia que possa investigar um crime e tenha condições de investigar, uma polícia militar que tenha condições de ter uma ação rápida, já que a gente não tem uma polícia de ciclo completo, que é aquela que ela tem o papel de combater o crime e de investigar o crime, como aqui são instituições separadas, que elas possam atuar em comunhão, em conjunto, justamente visando combater e diminuir a impunidade da criminalidade, que é um dos grandes problemas do país. Nos jovens e adolescentes, que são as maiores vítimas e são os maiores causadores da violência, fortalecer o policiamento, o controle do policiamento, controle de armas, melhorar as condições do sistema carcerário, se utilizando de instrumentos que surgiram recentemente, como justiça restaurativa, como as audiências de custódia, e não pode deixar de atuar com gestão, com transparência e com estrutura, porque uma política de segurança pública, ela nunca vai acontecer da noite para o dia. Como dizem em determinados aspectos, a política de segurança pública, ela é a longo prazo. Ela é uma maratona. Ela não é uma corrida de 100 metros rasos que você vai fazer vai criar um programa hoje, vai criar um sistema de combate à violência hoje e amanhã ele vai dar resultados. É preciso que ele seja mantido com o tempo, com programas de Estado, não programas de governo, para que daqui a alguns anos possa trazer resultados efetivos, como, por exemplo, a gente viu, e eu já havia apresentado, em Medellín, e programas que trouxeram resultados positivos em Nova York. E eu acredito que a violência é um problema que ele pode ser sanado, só que tem que ser interdisciplinar. Não é só na segurança pública, é na educação, é na assistência social, é na saúde, e é desde cedo. Quanto mais a gente demora para criar esses programas, para atuar no combate efetivo à violência, mais ela vai se tornar um problema no nosso país. Mas é isso, eu agradeço a atenção de todos e estou aberto aos questionamentos. Conforme foi dito, o meu TCC está disponível na biblioteca da UFRN, a biblioteca virtual. Eles falaram que vão colocar aí no chat. E qualquer dúvida que tiver, estou disponível para questionamentos e eu agradeço muito a atenção. Obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, Matheus. Já transmito aqui que a recepção do pessoal ao seu discurso foi de um excelente agradecimento de todos que estavam presentes, né? Foi um discurso brilhante, brilhante mesmo, foram dados super, super relevantes que foram suscitados junto com a sua argumentação, e entre muitos, nós não tivemos muitas perguntas, tivemos mais complementações, né? Tivemos mais apontamentos construtivos do pessoal, indicando documentários, indicando outros dados, pesquisas. E uma dessas pessoas, Aldeilda Soares, se eu não, ou melhor, Thaísia Santos, confundi, perdão, fez uma recomendação que eu acho que o professor Walter vai gostar muito, que ela recomendou para abordar esse tema do grande carceramento da guerra às drogas. Ela indicou, por exemplo, o documentário A 13ª Emenda, que é um documentário que o professor Walter Nunes é fã desse documentário, e realmente é um documentário que nós super indicamos para os que queiram se integrar ainda mais no assunto, né? E antes de passar a palavra a um discurso final do professor Walter e do professor Olavo, a gente selecionou algumas perguntas, eu acho que foram, se não me engano, foi só uma. Desculpem, inclusive, se não deu para selecionar todas, em virtude do adiantar da hora, mas aí sim, a Adeilda Soares, durante a apresentação do Matheus Hudson, perguntou, inclusive, como é que as facções conseguiram esse empoderamento na década passada, que foi tanto suscitado na apresentação, né? As facções desde o Amazonas, as facções daqui, da região Nordeste, as que foram surgidas, inclusive, em São Paulo. Como é que elas conseguiram esse grande empoderamento? E eu faço a pergunta a Matheus, que foi quem apresentou, mas se os professores quiserem fazer uma complementação também, a resposta dele.
Matheus, a palavra é sua. Então, com relação às facções criminosas, elas passaram a se aproveitar justamente desse vácuo do Estado, a ausência de políticas públicas, tanto que eu achei curioso que muitas vezes as facções, os integrantes das facções é como se eles não tivessem medo de se unir, de se aliar a elas. Eu estava até olhando, na época que eu estava fazendo o meu trabalho, eu cheguei a procurar no YouTube, acho que o hino do Sindicato do Crime, e nos comentários, os mais diversos bairros aqui, bairros e cidades, tanto de Natal quanto os municípios do Rio Grande do Norte, as pessoas publicando, o bairro tal está aqui, sem o menor pudor de que, assim, uma polícia podia observar aquele vídeo, cruzar os dados, pegar o IP, por exemplo, de quem comentou, e ir atrás dessa pessoa. Eles não, ou seja, é a falta de crença na autoridade do Estado, a ausência do Estado tanto nas cidades quanto nas cadeias, porque, por exemplo, a pessoa que está presa, ela está lá, aí ela vai receber uma comida estragada, ela vai receber, não vai ter nenhuma assistência, e ao chegar lá, a facção que vai dar esse auxílio, aqui fora, a facção vai dar uma cesta básica para a família dele, porque o Estado está completamente ausente, a família dele, que muitas vezes perde o seu provedor, quando o pai de família é preso, o Estado não dá nenhum amparo, e quem dá o amparo é justamente a facção. E, principalmente nos estados do Nordeste, eles se aproveitaram que havia esse espaço para atuação e passaram a crescer. E vendo que o mercado do tráfico de drogas é extremamente lucrativo, o PCC ele é uma empresa extremamente lucrativa e na casa das centenas de milhões de faturamento, justamente porque eles se aproveitaram que o Estado deixou acontecer esse crescimento, deixou acontecer essa ação, e eles se assentaram. E por isso também que as facções passaram a disputar esses mercados, principalmente do tráfico de drogas, e é nessa disputa que surge, que aumenta a violência, que passam a acontecer, porque, querendo ou não, muitas das vítimas de homicídio são pessoas que são ligadas a alguma facção criminosa. E, então, o número de pessoas, por exemplo, os cidadãos normais que não têm nenhuma ligação é menor do que o número de pessoas ligadas às facções que são mortos. E é justamente nesse vácuo que eles passaram a se desenvolver, já que o Estado não está presente, não há política pública de inclusão. Às vezes, a pessoa que sai da cadeia, ela sai com uma dívida com a facção. O Estado não vai acolher ela, não vai ter programa para egressos do sistema penitenciário, programas de emprego, programas de profissionalização, de cursos para que ele possa adquirir uma profissão. Então, ele vai se juntar a quem vai dar acolhimento, a quem vai dar dinheiro, a quem vai dar comida para ele, que vai ser a facção. Então, enquanto não houver políticas públicas de combate, de enfrentamento, por isso que eu digo, não só na área da segurança pública, mas na área da assistência social, na área da educação, em bairros onde as facções são muito fortes, e não há escola, não há uma praça, uma quadra, um programa que coloque os meninos para jogar futebol, por exemplo, então as facções elas vão entrar nesse vácuo, ocupar esse espaço e vão se fortalecer cada vez mais. Felipe, eu queria primeiro parabenizar a Matheus, porque quando a gente foi começar aqui, estava neblinando, e Matheus, ele promoveu uma tempestade de conhecimento e informações impressionante. Impressiona a sua forma de exposição, revela como você tem conhecimento, a sua pesquisa, você fala o tempo todo de uma forma muito densa, trazendo embasamento em tudo aquilo que você está falando, e foi uma exposição simplesmente brilhante, a revelar tudo aquilo que dissemos a você quando da avaliação do seu TCC. Você fez um trabalho que vai muito além de um trabalho de mestrado, uma dissertação de mestrado. O seu trabalho é da mais alta qualidade e, com certeza, muitos vão lê-lo após tê-lo ouvido hoje, e que você foi simplesmente brilhante em toda a sua exposição. Eu queria apenas
concordar com você dessa avaliação a respeito das organizações criminosas, dessa ausência do Estado. O Estado está ausente extramuros e intramuros. Todas essas grandes organizações criminosas, elas foram criadas dentro dos estabelecimentos prisionais estaduais. Mas, para além desse problema delas terem sido criadas dentro dos estabelecimentos prisionais, elas só possuem a força que têm, o poder que possuem, porque elas estão dentro dos estabelecimentos prisionais. Nesse episódio que ocorreu em Alcaçuz, ele chamou muito a atenção, porque, da forma como ficou Alcaçuz, a organização criminosa, os líderes, poderiam ir embora de Alcaçuz. E o confronto que lá ocorreu foi para domínio da unidade prisional, uma posição hegemônica. Então, as lideranças maiores tinham que ficar dentro para demarcar o espaço territorial dentro da unidade prisional mais importante do estado do Rio Grande do Norte. Então, isso é uma demonstração concreta de como o sistema prisional finda se vindo de locus, ou de escritório oficial de atuação, ou home office, dessas organizações criminosas. Por outro lado, o Estado tem uma dificuldade de lidar. Como é que se vai tratar juridicamente das organizações criminosas? Como você colocou, tem levantamentos que identificam que a organização criminosa mais conhecida no país e mais temida, ela teria um faturamento anual que ficaria entre as 10 empresas, maiores empresas do Estado brasileiro. E, obviamente, é mais importante atacar o poderio da organização financeira do que, eventualmente, estar punindo integrantes das organizações financeiras ou das organizações criminosas. E o Estado ainda não acordou para isso. Tem que se desconstruir a estrutura financeira organizacional, que só tem organizacional por causa da estrutura financeira. E por isso que a gente vê os líderes de organizações criminosas poderosíssimas, eles estão encarcerados e até em presídios federais, mas as organizações estão íntegras. Elas estão com sua rigidez estrutural e com todo o poderio financeiro que é próprio da atividade, que é o melhor produto para se comercializar. Olavo sabe muito bem disso, ele tem todo o trabalho nessa área, é trabalhar com droga. Dá uma rentabilidade agora, né, que a gente está descobrindo que também, ou trabalhar com cigarro importado, né, que também traz uma rentabilidade bastante significativa para essa atuação criminosa. Então, essa leniência do Estado, que propiciou essa expansão do encarceramento ao surgimento das organizações criminosas, como foi muito bem colocado por você. Por outro lado, para se ser líder, para se ter liderança, se precisa de liderado. E quanto mais pessoas se colocam no sistema penitenciário, mais eu estou criando aquilo que se chama da massa, que ele precisa dessas pessoas, e aí para dar proteção e uma série de outras ações que não são prestadas pelo Estado como proteção. Um cidadão que está encarcerado no presídio estadual, mas não está integrado a uma organização criminosa, ele está desprotegido, sujeito não só à falta de assistência à sua família, mas ele sujeito a agressões sexuais, a uma série a ser colocado como empregado de estar varrendo o chão, limpando a latrina e coisas do gênero. Então, é uma forma de ele ter dignidade, se é que a gente pode colocar essa expressão, dentro do sistema prisional. Então, o Estado tem errado muito nesse tratamento de como lidar com as organizações criminosas.
Professor Olavo, se o senhor quiser também dar uma consideração sobre o assunto e também já dar suas considerações finais antes de encerrarmos a transmissão, sinta-se à vontade. Bem, obrigado, Felipe. Boa noite. Boa noite ao professor Walter Nunes. Boa noite, Matheus, Milena, Matheus Hudson e, finalmente, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo e participando desse curso. Para mim é uma honra muito grande participar desse projeto, participar também enquanto organizador, junto com o professor Walter, enquanto coautor também desse livro, e participar desse curso, né, que é inspirado no livro e que procura traduzir para a sociedade, de uma forma geral, né, e para os estudantes de direito também, um tema extremamente complexo que é o da segurança pública. Por fim, eu gostaria de dizer que gostei muito, né, das palestras que nós tivemos aqui hoje e gostaria de parabenizar a Hudson também pelo excelente trabalho que ele expôs aqui hoje, né? Eu não imaginava ser diferente, um trabalho orientado pelo professor Walter, e dizer, a partir da fala que nós ouvimos hoje, que algumas reflexões se fazem também necessárias, né? Para além da discussão de segurança pública, quando a gente percebe na fala de Hudson que as facções são movidas e alimentadas pela lei de drogas, né? E principalmente pelo poder econômico financeiro que representa a atividade ilícita, né, da venda de substâncias entorpecentes. Se fala que é, é o segundo ou terceiro maior negócio da humanidade, né? Talvez só perca para a indústria da alimentação e a indústria do petróleo, né? O terceiro maior negócio do mundo está entregue nas mãos de pessoas criminosas, simplesmente porque há uma lei dizendo que é crime, né? Que é crime você vender substâncias consideradas ilícitas. Então é hora da gente repensar a lei de drogas, é hora de repensar também a estratégia de guerra às drogas, porque essa estratégia de guerra às drogas não resolve um problema de saúde pública e nos traz um problema muito maior, né, que é um problema de segurança pública. E a partir da fala do professor Walter, me lembrei de um livro muito interessante, né, do Luke Husman, esse livro é chamado de Penas Perdidas, né? E é um livro abolicionista, né? É um livro que prega o fim do direito penal a partir de várias reflexões interessantes e importantes, e uma que esteve hoje presente na palavra do professor Walter Nunes, né? Que pouquíssimos crimes são desvendados, e mesmo os que são desvendados, ainda que se trate de crime doloso contra a vida, são pouquíssimos que vão efetivamente a julgamento. E se você considerar dos que vão a julgamento, são menos ainda os que são condenados, né? Os que resultam numa sentença penal condenatória. Então, quando o Luke Husman diz que nós precisamos ter uma abordagem diferente do direito penal para a resolução dos conflitos que têm natureza social, ele diz que alguém pode perguntar: e aí, como será uma sociedade sem pena? Uma sociedade sem a atuação do direito penal? O que ele vem nos dizer é que essa sociedade já existe hoje, né? Porque, na medida em que um percentual baixíssimo dos crimes são desvendados, um percentual baixo dos crimes desvendados são submetidos a julgamento, e um percentual baixo dos crimes que são submetidos a julgamento resultam efetivamente em condenação. Então, isso não gera um caos social. Essa ausência de punibilidade para a maioria dos crimes não gera um caos social. Por outro lado, a atuação do direito penal tem gerado um problema de segurança pública muito sério. Mas, obviamente, eu estou trazendo aqui apenas algumas reflexões, né, para além também da segurança pública, que implica também em segurança pública, que nós temos que repensar, se não, muita gente reluta a isso, mas nós temos que repensar, se não o fim do direito penal, mas pelo menos uma atuação menor, mitigada, minimalista do direito penal, né? Esse debate está na pauta e na ordem
do dia. No mais, reforçar mais uma vez que é uma satisfação enorme participar desse projeto, parabenizar pela condução do curso também, né, a todos e todas que fazem o Nucrim, principalmente nas pessoas de Milena, de Felipe, né, e de Matheus, e é isso. Hoje é o primeiro dia, né, e já começamos muito bem. Obrigado. Muito obrigado, professor. E antes de encerrarmos a transmissão de hoje, gostaria de fazer o convite a todos que se encontram presentes na nossa transmissão, que ao nosso próximo encontro, né, que vai ser na próxima quinta, dia 11 de março, no mesmo horário, às 19 horas. O link será disponibilizado aos inscritos previamente por e-mail e também no dia da transmissão iremos disponibilizar no nosso Instagram. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco no Instagram, @nucrimufrn, ou através do nosso e-mail, nucrim.frn@gmail.com. E só para dar uma pequena pincelada do cronograma da próxima semana, nós iremos tratar sobre a diminuição da criminalidade violenta no estado de São Paulo e sobre a criminalidade violenta nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, no mais, pessoal, é isso. Nós agradecemos muito a presença de cada um de vocês e até a próxima. Muito obrigado.